Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, Presbítero Robson Carvalho aqui e hoje iremos meditar em uma passagem muito conhecida da Palavra de Deus. Mas antes, quero pedir que se você ainda não é inscrito neste canal, nos ajude a dar mais relevância a esse trabalho, levar a Palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Então se inscreva, compartilhe, deixe o seu like aí apertando neste botão logo abaixo e bora para a mensagem do dia. Prepare-se porque hoje iremos viajar pelas páginas da Bíblia em busca de aprendizado e reflexão em uma história muito conhecida que Cristo nos deixou. Não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar o seu coração. Você já parou para pensar que às vezes a gente se perde tentando encontrar algo que já estava dentro de nós o tempo todo? Hoje vamos mergulhar em uma história que talvez você conheça, mas não como eu vou contar agora. A história de um jovem que achava que o mundo tinha muito mais para oferecer do que o próprio lar. A história do filho pródigo. Era um jovem inquieto, cheio de sonhos e ambições, que não via a hora de tomar as rédeas de sua própria vida. Ele olhava para tudo ao seu redor com desdém, pensando: isso aqui não é o suficiente para mim. Eu quero mais. Eu quero explorar o mundo, viver grandes aventuras. A ansiedade pelo desconhecido consumia seus pensamentos. E foi com esse desejo impetuoso que ele tomou uma decisão ousada. Pediu ao seu pai a sua herança. Mas já parou para refletir sobre isso? Pedir a herança enquanto o pai ainda está vivo era como se no coração do jovem o pai já não tivesse mais importância, como se seu amor e presença tivessem se tornado irrelevantes. No entanto, o pai, com um coração compassivo e generoso, entregou a ele o que ele pediu, sem questionar, sem resistir. O pai sabia o que estava por vir, não era ingênuo. Ele conhecia o coração inquieto do filho, suas vontades e, como todo pai, temia pelo caminho que ele escolheria. Mas o amor que tinha por seu filho era maior do que qualquer receio. Ele não via o filho como um rebelde ingrato. Via apenas um menino que um dia segurou em seus braços, cheio de sonhos inocentes. E agora, com os olhos tomados pela ambição, aquele mesmo menino pedia a sua parte na herança. Uma herança que, por tradição, só seria dada após a morte do pai. Mesmo ferido pela aparente indiferença, o pai não tentou segurar o que o filho tanto desejava. Talvez no fundo ele soubesse que a verdadeira lição não poderia ser ensinada com palavras ou regras, mas sim com o tempo, com as experiências que o mundo cruelmente oferece. Seu coração doía, mas o amor o impelia a soltar as rédeas. Ele deu a herança com a esperança silenciosa de que um dia aquele filho retornaria. Sabia que o mundo, com todas as suas promessas de liberdade e satisfação, nem sempre é o lugar seguro que os jovens imaginam. E mesmo depois que o filho partiu, o pai não tirava a mente dele. Cada amanhecer, cada pôr do sol, ele se perguntava: onde está meu filho? Ele está bem? Está arrependido? Mas o pai não guardava rancor, não alimentava mágoas. Ele apenas esperava, sentia que em algum momento aquele filho que se afastou em busca de vida própria voltaria. E o pai estaria lá, de braços abertos, sem julgamentos, sem condições. Porque no fundo, o amor de um pai não depende de circunstâncias. Ele é inabalável, mesmo diante da dor mais profunda. O jovem estava em um ponto de ruptura. Cresceu em uma casa estável, sob a sombra da segurança e dos valores que seu pai lhe ofereceu. Mas aos poucos, aquela vida confortável começou a parecer uma prisão. Ele queria mais do que o simples cotidiano de trabalho no campo ou as rotinas familiares que para ele eram monótonas. O jovem sentiu o peso da tradição, como se estivesse preso em um destino já traçado, onde já não havia espaço para os seus sonhos de grandeza. Ele olhava para o mundo e via as oportunidades, aventuras e promessas de liberdade que sua realidade não podia oferecer. No fundo, ele acreditava que a riqueza poderia abrir todas as portas. Ele sonhava em viver nas grandes cidades, entre as pessoas influentes e importantes, onde tudo parecia possível. Era o tipo de esperança que nasce de uma visão idealizada do que significa ser livre. O jovem acreditava que com o dinheiro da herança, ele podia moldar o futuro do jeito que ele quisesse,
sem restrições. Ele via o dinheiro como uma chave para romper com as limitações de sua vida simples, de sua terra, de seu nome. Na sua cabeça, o mundo lá fora o aguardava de braços abertos, pronto para ser conquistado. Mas, por trás desse desejo de liberdade, havia uma inquietação profunda. Ele vivia em uma sociedade marcada por mudanças. O contexto político e social à sua volta estava em transição, com novas ideias, influências externas ganhando espaço. O Império Romano dominava a região e a cultura sendo moldada por uma mistura de costumes locais e estrangeiros. Jovens como ele começavam a questionar os velhos modos de vida, buscando identidade própria em meio a uma sociedade que lutava entre a tradição e as novas possibilidades oferecidas pela modernidade. Ele via seus pares partindo para explorar o novo, deixando para trás a sua família em busca de aventuras e riquezas. E em meio a tudo isso, ele se sentia pressionado a não ficar para trás. Financeiramente, ele acreditava que a sua herança era a chance não só de viver como ele sempre sonhou, mas finalmente de se destacar. Talvez ele se visse em seus devaneios como um futuro comerciante de sucesso ou como alguém influente nas cidades maiores, onde o dinheiro comprava não só o status, mas também respeito e poder. Ele não queria ser apenas mais um trabalhador no campo, não queria seguir o caminho do pai, que apesar de tudo parecia conformado com uma vida simples e previsível. O jovem queria aventura, mudança, queria luxo que até então só tinha visto de longe. Havia também uma arrogância silenciosa em seu coração. Ele acreditava que sabia mais do que seu pai, que os conselhos paternos eram para os que tinham medo de se arriscar. O jovem acreditava que o futuro era dele, que ele era diferente. Com dinheiro em mãos, ele tinha um mundo aos seus pés, as oportunidades que sempre desejou, a vida que ele achava merecer. Seu pai, embora generoso, não entendia suas ambições, pensava o jovem. No fundo, ele acreditava que o sucesso seria a prova de que estava certo o tempo todo. Mas o que o jovem não via, que seu coração inquieto não conseguia enxergar, é que seus desejos eram moldados por ilusões. O mundo que ele idealizava era diferente da realidade que o esperava. O desejo de mais era uma busca por algo que talvez ele nem soubesse nomear. Talvez fosse o reconhecimento, a aceitação ou, quem sabe, apenas o desejo de ser livre das expectativas e responsabilidades que via à sua volta. Mas essa liberdade tinha um preço que ele ainda não compreendia. Não demorou muito para que tudo se esgotasse. O dinheiro que parecia infindável foi consumido rapidamente e aqueles amigos que o rodeavam na euforia das festas e das conquistas se evaporaram assim que a fortuna desapareceu. A realidade o atingiu como uma tempestade. A fome começou a corroer seu estômago e sua dignidade. Ele se viu perdido, sozinho, sem recursos, trabalhando em um lugar que jamais imaginou, um chiqueiro cuidando de porcos. Ali naquele cenário de miséria, a ironia era palpável. O jovem que antes se orgulhava de ser o filho de um homem rico, agora sonhava em se alimentar da comida dos animais que estava sob os seus cuidados. Ele desejava liberdade e aventura. Estava preso em um ciclo de sobrevivência que o tornava um estranho em sua própria vida. Cada dia parecia uma tortura, e a realidade o confrontava da maneira mais brutal. Suas ambições haviam sido apenas um sonho vazio e a vida glamurosa que ele imaginou estava longe de ser verdade. No fundo do poço, longe do brilho das cidades e das promessas de riqueza, algo começou a mudar dentro dele. Ele se viu refletindo sobre suas escolhas e, nesse momento de solidão, percebeu que havia perdido não apenas o dinheiro, mas algo muito mais valioso: a conexão com a sua família e a verdadeira essência do que significava ser feliz. As lembranças do pai, seus ensinamentos, suas histórias, o amor que sempre lhe ofereceu, começaram a ressoar em sua mente. O jovem compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas sim nas relações construídas com aqueles que realmente importavam. Foi nesse desespero que ele percebeu que a busca desenfreada por um mundo de ilusões havia o afastado do que realmente fazia sentido. Ele se lembrou dos dias em que, mesmo em meio às dificuldades, havia alegria
amor e simplicidade. A vida não era apenas sobre conquistas externas, mas sobre o que se tem dentro. E aos poucos a esperança começou a renascer em seu coração. Decidido a mudar seu destino, ele ponderou sobre a possibilidade de voltar para casa, humildemente pedir perdão ao seu pai e restaurar os laços que havia quebrado. Ele sabia que o mundo não seria fácil e que precisaria enfrentar a vergonha de suas escolhas. Mas acima de tudo, o jovem começou a entender que mesmo no meio da pior das crises, sempre existe uma oportunidade de recomeçar e aprender com as falhas. Assim, aquele que antes buscava liberdade em riquezas, agora busca redenção e reconexão, percebendo que a verdadeira jornada estava apenas começando. Eu tinha tudo e joguei fora. A dor da realização penetrando o seu coração. Cada lembrança das oportunidades perdidas, das risadas e dos momentos felizes em família agora pesava sobre ele como uma âncora. Ele percebeu que a busca pela liberdade o havia levado a um lugar de solidão e desespero, longe do amor e da segurança que sempre conhecera. E então, diante de sua realidade desoladora, surgiu a decisão mais difícil e corajosa de todas: voltar para casa. Mas como poderia retornar depois de tudo o que fez? Como poderia olhar nos olhos do pai, sabendo que havia ignorado seu amor e desprezado seus ensinamentos? A dúvida e a vergonha quase o paralisaram, mas por dentro algo se agitou. A necessidade de reconexão, de redimir-se, crescia cada vez mais. Ele se lembrou das histórias que o pai contava sobre resiliência e perdão. As palavras ecoavam em sua mente. Não importa quão longe você vá, o amor de um pai é incondicional. Será que o pai ainda o aceitaria? Seria capaz de entender o caminho tortuoso que o filho havia tomado? A incerteza o atormentava, mas ele sabia que precisava se arriscar. O que tinha a perder, além da miséria que já vivia? Decidido, ele tomou um profundo fôlego e se levantou, deixando o chiqueiro para trás. Ele sabia que mesmo como empregado na casa do pai, estaria melhor do que onde estava agora. O lar não era apenas um lugar físico, era um espaço onde o amor e a aceitação eram abundantes, mesmo em meio a desafios. E em seu coração, ele esperava que seu pai pudesse vê-lo não como mais um filho perdido, mas como um homem que havia aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira liberdade vem da humildade e do reconhecimento de nossos erros. Com a coragem pulsando em suas veias, ele começou a jornada de volta, não apenas para casa, mas para a vida. Cada passo que ele dava em direção ao lar era um passo em direção à redenção, a esperança de reescrever a sua história. Ele não sabia o que o aguardava, mas estava pronto para enfrentar o que fosse necessário para restaurar o que havia perdido. Agora, imagine a cena: o jovem voltando, com o coração transbordando de arrependimento e medo. Cada passo que dava em direção à casa parecia um eco de suas falhas, um lembrete doloroso de tudo o que havia deixado para trás. Ele hesitava, a dúvida atormentava a sua mente. Será que ele ainda me ama? Será que terei algum lugar aqui? Mas o que ele não esperava era o que realmente o aguardava lá. O pai que todos os dias olhava para o horizonte com a esperança ardente de ver o filho retornar, avistou uma figura distante. Seu coração disparou e ele ficou paralisado por um instante, incapaz de acreditar no que seus olhos estavam vendo. Era ele, o filho que partira em busca de liberdade, agora voltando, visivelmente mudado. Sem hesitar, o pai deixou tudo para trás e correu em direção ao filho. A emoção tomou conta de seu ser e lágrimas de alegria começaram a escorregar pelo seu rosto. Ele não se importava com as roupas desgastadas, os pés sujos e o semblante abatido do jovem. Para ele, aquele era o filho que sempre amou, independente dos erros e das escolhas. Ao se aproximar, o pai abriu os braços, um gesto simples, mas repleto de significado. Ele não esperou que o filho se justificasse ou pedisse perdão. Em vez disso, ele o abraçou, envolvendo em um amor que nunca se desfez, mesmo na distância. Era um abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Você está em casa, meu filho. Sempre esteve. O jovem, tomado por um turbilhão de emoções, se entregou ao abraço. A sensação de acolhimento o envolveu como um cobertor quentinho em uma noite fria. Nesse instante,
todo o peso de sua jornada, as inseguranças e o arrependimento começaram a se dissipar. Ele percebeu que mesmo após todas as suas falhas, havia um lugar seguro para ele. O amor de seu pai era uma âncora em meio ao caos. E ali, no reencontro, começou uma nova história. O pai e o filho não apenas se reuniam, eles encontravam um novo entendimento, prontos para reconstruir os laços que a vida, em sua complexidade, havia desfeito. Era o início de um caminho de perdão e renovação, onde o passado seria uma lição, não uma sentença. Sim, o pai correu ao encontro do filho, com um coração pulsando de alegria e alívio. Não havia espaço para broncas, não havia lugar para cobranças, somente amor, puro e incondicional. Quando finalmente alcançou, não hesitou em envolvê-lo em seu abraço apertado, como se o tempo e a distância não tivessem existido. A conexão entre eles era palpável, uma corrente de amor que transcendia todas as dores e separações. O pai o abraçou como se estivesse segurando a própria vida, e as lágrimas que escorriam pelo rosto eram de felicidade. Ele celebrava o retorno do filho, não como um retorno à sua vida antiga, mas como um recomeço de algo novo e precioso. Para ele, o passado não importava mais. O que contava era aquele momento. Era como se o filho nunca tivesse partido. Então, com um gesto simbólico de aceitação e pertencimento, o pai colocou um anel no dedo do jovem. Era um sinal de que aquele momento não era apenas um retorno. Era novamente o filho fazendo parte da família, um herdeiro do amor e da honra. O anel reluzia ao sol, refletindo a nova esperança e a promessa de um futuro juntos. Roupas novas também foram oferecidas, vestindo o jovem com dignidade e carinho. Ele olhou para aquelas peças com gratidão e compreensão. Cada detalhe daquela recepção era um lembrete de que a verdadeira riqueza estava ali, naquele amor que não pedia nada em troca. E então, como se o tempo tivesse se curvado para acomodar aquele reencontro, uma festa começou a ser organizada. O lar que havia sido um lugar de tristeza e solidão, agora se encheu de risos, música e alegria. Os vizinhos se uniram para celebrar a volta do filho perdido, transformando aquele dia em uma memória que seria lembrada por muitos anos. Porque afinal, o filho perdido havia sido encontrado. E a alegria daquele reencontro não era apenas um alívio, era uma renovação, um renascimento de promessas e esperanças. A festa não era apenas uma celebração do retorno, mas um tributo à força do amor e o poder do perdão, provando que mesmo nas jornadas mais sombrias, sempre existe a possibilidade de voltar para casa. Essa história é mais do que apenas um conto antigo. Ela ressoa profundamente em nossas vidas, tocando cada um de nós de maneira singular. Quantas vezes nós perdemos em nossas próprias jornadas, buscando no mundo aquilo que já possuíamos ao nosso lado? Quantas vezes nos deixamos levar por ilusões, distraídos por promessas vazias, enquanto o verdadeiro amor e a verdadeira aceitação nos aguardam de perto na nossa relação com Deus? Assim como o pai da história, Deus nos espera de braços abertos. Ele é a figura que em todos os momentos de angústias e dúvida está sempre à nossa espera, vigilante e amoroso. Não importa o quão longe tenhamos ido ou quantas decisões erradas tenhamos tomado, Ele sempre está disposto a correr em nossa direção quando damos o primeiro passo. Essa é a essência do amor divino. Um amor que não se baseia em merecimento, mas na compaixão e na compreensão. Deus conhece nossas falhas e fraquezas e mesmo assim Ele nos acolhe. Em nossa busca incessante por aceitação e significado, Ele nos oferece não apenas um lar, mas também a oportunidade de recomeçar. A história nos ensina que o retorno pode ser difícil, mas a jornada de volta é sempre recompensadora. Ao tomarmos a decisão de voltar, encontramos não apenas um Pai amoroso, mas um Deus que nos envolve em seu abraço de perdão e renovação. Assim como o jovem que voltou para casa, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Onde temos nos perdido? Quais os caminhos temos seguido que nos afastam do amor e da verdade de Deus?
que Ele nos oferece, o convite é para que voltemos, não apenas com arrependimento, mas com a certeza de que, ao darmos aquele primeiro passo, encontraremos a graça que nos aguarda. A verdadeira liberdade e o propósito genuíno estão à nossa disposição, prontos para serem descobertos em nossa caminhada de fé. É uma história linda e maravilhosa que nós meditamos hoje. Mas talvez esse seja o dia de você tomar a decisão de deixar esse caminho tortuoso e dar esse passo de volta. Voltar para Deus, voltar para Cristo, que nunca nos abandonou, mesmo quando escolhemos nos afastar. Assim como o filho da história, cada um de nós temos a oportunidade de retomar a um lugar de acolhimento e compreensão, onde o amor de Cristo nos aguarda de braços abertos. E essa é a nossa meditação deste grande dia. Se você acompanhou até o final, parabéns. E eu tenho certeza que o seu coração está queimando na presença de Cristo. Que essa palavra transborde em seu coração. Se essa história tocou você, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e renovação. E lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, curta o vídeo e junte-se a nós nessa jornada de transformação. Juntos podemos voltar para casa, para os braços do Pai, onde encontramos a paz, propósito e o verdadeiro significado de pertencimento. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e redenção, que nunca é tarde demais para voltar e recomeçar. O caminho de volta é sempre um caminho de luz. Estamos aqui para trilhar essa jornada com você. Que neste dia Deus te abençoe em nome de Jesus.